O Drauzio diz praticamente em todas as entrevistas que ele dá que ele é um desses idiotas que corre 42 quilômetros. E essa daqui é a minha medalha mais recente de corrida de rua. É a etapa de Campo Grande da Live Run. E basicamente eu corri só 16 quilômetros e foi uma experiência bastante interessante. Eu acho que algum dia eu vou correr uma maratona. Eu acho que no momento eu ainda não comecei porque eu acho que eu preciso ir devagar. Eu já estou com a data da meia maratona aí e eu vou chegar lá um dia. Enfim, o Drauzio é um desses idiotas que corre 42 quilômetros. Talvez um dia serei um desses idiotas que corre 42 quilômetros. E o Haruki Murakami, que escreveu do que eu falo quando eu falo de corrida ou em inglês. What I talk when I talk about running, exatamente, o que eu falo quando eu falo de corrida, que é um livro que vai falar sobre a corrida. Pequeno parêntese, eu fui olhar no canal e eu acho que eu tenho plena certeza que eu gravei um vídeo sobre o correr do Drauzio Varela. E eu não sei se esse vídeo está aqui no canal, se ele está privado, eu vou até dar uma checada geral e eu vou providenciar um vídeo sobre ele. O livro está emprestado, né? Ainda preciso recuperá-lo, mas eu preciso fazer um vídeo sobre esse livro. Enfim, fecha parêntese. Bom, Haruki Murakami correu, à altura da escrita desse livro, que é de 2007, 24 maratonas, e aqui ele vai contar pra gente sobre correr a 25ª maratona. Ele nasceu em 1949, ele começa a correr ali nos anos 70, quando ele completa 33 anos, e ele corre então uma maratona todo ano desde então. Para quem não conhece, eu também não fazia a menor ideia de quem é Haruki Murakami, porque esse livro me foi um presente, então de fato não conhecia sobre ele. Aparentemente ele é um autor de extremo renome no Japão, é um expoente da literatura japonesa para o mundo e palestrante, enfim. E ele é um maratonista. E aparentemente ser um maratonista faz parte da personalidade do Haruki Murakami. Ele começa a escrever os seus livros mais ou menos na mesma época que ele começa a correr. Isso é contado aqui pra gente e ele vai então falar sobre tanto a corrida como as associações idiosincráticas que ele vai fazer entre a corrida e o processo da escrita. Além disso, ele é triatleta, então no final do livro a gente vai ter um pequeno gancho sobre o triatlo. Vamos comentar então um pouco sobre essa obra. Sim, não há spoilers, vamos dizer assim, porque é um livro de não ficção que vai contar da experiência pessoal dele, tanto na corrida como na escrita. Bom, eu começo dizendo que a capa traz aqui um comentário da Time Out que fala: arrebatador, uma joia magnífica e surpreendente. Como assim um livro de não ficção pode ser arrebatador, uma joia magnífica e surpreendente? A gente tá falando do Coppola? Tipo, sabe assim, não faz muito. Tá falando do Trudeau? Enfim, não é Trudeau, do jornalista. Não faz muito sentido esse comentário. Enfim, eu acho que o fato dele ser um grande escritor faz com que essa obra seja talvez maior do que ela realmente é. Como eu não li nenhum livro de ficção dele, eu não posso comentar sobre os pormenores da literatura dessa criatura. Mas assim, dizer que isso aqui é arrebatador é forte. E a gente vai ter uma leitura fluida falando sobre a experiência pessoal. Isso aqui é basicamente um relato pessoal dele sobre a corrida, como se fossem entradas de diário dele após correr entre os anos de 2006 e 2007. Nada mais do que isso, tá? Na verdade, tem algumas coisas a mais do que isso, mas basicamente a gente vai ter esse é o grande esboço no geral. Além disso, ele vai fazer comentários então relativos à corrida e aos paralelos que ele faz com o processo de escrita.
E além disso, a gente vai ter contadas 3 histórias que não aconteceram durante o período desse livro, que vão ser basicamente quando ele correu a sua primeira maratona, que não era uma prova de corrida, ele fez o percurso de Atenas até a maratona, então o inverso do que seria a história original, mas depois a gente volta nisso. Ele vai contar pra gente sobre como ele corria na rua também. E a gente vai ter também uma entrada depois de ele correr uma corrida específica. Então, basicamente, a gente vai ter 2 artigos, vamos dizer assim, que ele escreveu para o jornal, para uma revista de corrida, enfim, que vão ser transpostos aqui nesse livro. Então, é isso que a gente vai ter no final das contas. A gente vai ter também a narração da corrida da Maratona de Nova York, dele aqui nesse livro, e da prova de triatlo que ele fez em 2005. É basicamente isso. Ele faz aquela modalidade média do triatlo, sabe? Eu não sei os nomes especificamente, mas ele nada 1.500, pedala 40 e corre 10 quilômetros. É isso. Bom, o Haruki Murakami então nasce em 1949, começa a correr ali em 1970 e ele basicamente, à época, trabalhava num bar, ele era um gestor de bar e ele decide que ele vai começar a escrever. E aí ele larga o trabalho dele, vende o bar, se muda para uma cidade, enfim, e começa a escrever. E ele tem esse insight enquanto ele está assistindo um jogo de beisebol, né? Beisebol é bem popular no Japão, nos Estados Unidos principalmente. E ele vai narrar pra gente, então, esse acontecimento e como ele começou a escrever. E aí ele fala que depois que ele parou de fazer as atividades ativas de gerir um bar, de servir drinks, de ficar em pé a noite inteira, ele começou a ganhar peso. E aí ele usou da corrida como forma de manter-se saudável e magro. E a gente vai ver minúcias sobre isso. Ele vai comentar, chega até a ser um pouco incomodativo o modo como ele fala sobre o corpo e sobre a necessidade dele de correr para ficar magro. Assim, particularmente me incomodou um pouco, tendo eu também possivelmente passado por alguns transtornos de imagem nesse sentido. Além disso, ele traz muitos trechos que são muito bons. Então a gente vai ter vários parágrafos que, se você corre ou faz algum esporte de endurance, ou seja, um esporte que necessita de um treinamento bastante volumoso, corrida, natação, bicicleta, marcha atlética, enduro equestre, enfim, maratona aquática, tudo isso você ativa muitos gatilhos internos seus que você se coloca no lugar dele. E eu mesmo, não correndo uma maratona, como já mencionei, senti muitas coisas lendo o livro, porque ele conversa com todo mundo. Então ele tem um trecho aqui, por exemplo, na página 16, bem no começo do livro, que os corredores mais comuns são motivados por um objetivo individual, mais do que qualquer outra coisa, a saber, um tempo que desejam bater. Assim que consegue bater esse tempo, o corredor vai se sentir atingido o objetivo que se propôs e, se não conseguir, sentirá que não o fez. Mesmo que não consiga fazer o tempo que esperava, obtém um sentimento de satisfação. Então ele vai falar o seguinte, que para o corredor o que importa é botar um objetivo e perseguir esse objetivo. E não necessariamente chegar nesse objetivo importa para os corredores amadores. O importante é lutar por esse objetivo e sentir que você deu o seu máximo. Porque no dia da corrida você pode ter acordado mal, você pode ter comido mal, você pode estar doente na época. Então o que importa é o processo. E ele vai comentar muito sobre o fato do processo importar bastante para os corredores. Ele vai também falar que nada no mundo, aspas, página 61, nada no mundo é tão belo quanto as ilusões de uma pessoa prestes a perder a consciência. Então, ele traz muitos comentários que são irônicos a respeito das situações que ele faz. Então, basicamente, ele começou a correr
e convidaram ele para fazer uma viagem turística na Grécia, sabe? Para cobrir os pontos turísticos principais e fazer uma reportagem sobre aquilo. E aí, o costume desses passeios é você oferecer para essas pessoas ficarem depois que o passeio acaba, quanto tempo elas quiserem no país, e eles pagam a volta. Então, basicamente, você paga só a sua estadia no país. E ele propõe uma coisa, ele fala, e se a gente fosse até Atenas e corresse o percurso original da maratona, que é de Maratona a Atenas, num dia normal. E aí vocês me filmam e eu faço um relato dessa experiência. E aí ele faz isso. Só que ele tem, primeiro, algumas coisas sobre essa corrida. Ela não é de fato uma maratona atual, porque ela dura um pouco mais de 40 quilômetros, a estrada atual, né? Não sei a estrada antiga. Ele faz muitos paralelos também com a própria maratona que aconteceu nas Olimpíadas de Atenas. Então ele fala sobre os lugares que ele está passando. E ele fala que ele inverteu a ordem para tentar não morrer no verão da Itália, porque é muito quente. O clima é super tropical, né? Ele está beirando o Mediterrâneo. E o clima realmente é muito quente ali, não é tropical, mas enfim, o clima é muito quente. E ele vai falando pra gente dessa experiência que foi correr isso. E, enfim, ele vai correr e vai publicar as impressões dessa corrida na íntegra. E aí, todas as impressões sobre corridas que ele traz nesse livro são impressões que ele fala sobre o que ele correu no dia. Ele vai falar bastante sobre o perfil do corredor de longa distância, que é um perfil de uma pessoa que é obstinada, que é uma pessoa que não se preocupa muito com a velocidade, mas se preocupa em manter-se correndo, em manter-se em movimento. E o fato de manter-se em movimento faz com que ele atinja uma distância maior. E ele fala que isso é o segredo, a constância. Esse é o segredo, inclusive, para manter-se um bom escritor. Escrever todo dia, ter disciplina de manter-se sentado e escrevendo. Ele vai falar sobre como os músculos precisam de uma sobrecarga e somente com a sobrecarga eles conseguem melhorar. Na fisiologia, as pessoas chamam isso de supercompensação. A gente causa uma lesão, um estresse e o músculo, o sistema ósseo muscular se adapta. E ele vai fazer comparações realmente entre isso e o processo de escrita, que você tem que se pôr à prova e você tem que escrever mais e mais. O que mais que ele vai comentar pra gente? Das coisas marcadas, ele vai falar que ele, em determinados momentos... Ah, esqueci de dizer. Ele vai correr uma ultramaratona. Bom, pra quem não sabe, a maratona é uma corrida que engloba 42.195 metros, mais de 42 quilômetros. E a maratona recebe esse nome por causa de uma corrida, por causa, né, de uma lenda de uma pessoa que saiu de Maratona até Atenas para avisar o rei que o exército grego, vamos dizer assim, ganhou a batalha. Em suma é isso. A essa distância, que seria 40 quilômetros, 42 quilômetros, dá-se o nome de maratona. Ultramaratonas, isso é um nicho muito específico, são pessoas que correm distâncias que vão além de 42 quilômetros. E quando eu digo além, as ultramaratonas podem variar desde 45, 50 quilômetros até 100, 300 quilômetros. Existem provas que as pessoas correm mais de 36 horas. Isso é bizarro e existe e as pessoas correm. Haruki Murakami aqui vai relatar pra gente sobre ele correndo uma prova de 100 quilômetros. E ele diz que em determinado momento da prova ele alcançou o que as pessoas que estudam um pouco de budismo podem chamar de nirvana. Ele alcançou um estado meditativo, vamos dizer assim, hipnótico talvez, que ele simplesmente mantinha-se correndo. E aí ele chega à conclusão
a paráfrase de que ele corre e logo assim ele existe. É bem bonito. E a última coisa que eu marquei é no final, quando ele vai falar que ele não sabe se ele vai conseguir continuar correndo eternamente, mas que ele quer continuar fazendo isso a maior de idade que ele puder, ou seja, quanto mais tempo ele continuar fazendo isso, mais feliz ele vai ficar. E ele fala que a corrida de longa distância moldou o caráter dele, moldou o jeito que ele é, a pessoa que ele é. E ele tem esperança de que as coisas continuem a ser assim, que ele consiga descobrir novas coisas sobre ele à medida que ele se submete a esses esportes que necessitam de um grande tempo de treinamento, um grande tempo de prova e uma grande determinação. Ao passo que ele gostaria que escrevessem na lápide dele que ele é Haruki Murakami, escritor e corredor, e que ele orgulha-se de nunca ter caminhado. Essa é uma ideia muito forte nele. É um livro bastante interessante. Vou dizer para vocês, a parte do triatlo não orna de fato com todo o resto. Vou dizer para vocês que faz parte da vida dele ser um triatleta, mas não é uma experiência que, primeiro, ele detalhe especificamente. A gente fica mais de 120 páginas falando sobre corrida e maratona especificamente, e a gente vai acompanhar cerca de 10, 15 páginas que vão falar só sobre o triatlo. Achei pouco. Achei que poderia ser, por exemplo, uma obra à parte, haja vista que ele participou de poucos triatlos até o momento. Ele tem muito mais experiência com a corrida, de fato, do que com o triatlo. Talvez a editoria achou que seria por bem publicar em um livro só, mas eu acho que poderia aguardar e fazer uma parte 2, talvez, falando sobre o triatlo. Não sei dizer para vocês. E aí eu vejo mais 3 problemas, vamos dizer assim, nesse livro. Primeiro, ele tem de fato esse problema com a imagem. Ele vai descrever, certo dia ele se olhou na frente do espelho e ele nu, e ele elencou 20 e poucas, 17, 20 e poucas defeitos que ele tinha, né? 20 e poucos defeitos dele, físicos mesmo. E isso vai pegando em você, e dali um tempo ele fala que o corpo dele melhora com esses exercícios, e ele fala que mesmo que você passe horas e horas em frente ao espelho vendo defeitos físicos, você ainda assim não vai conseguir enxergar todos os defeitos internos que o seu corpo tem. Sobre como que ele descobre, por exemplo, uma questão de ansiedade no começo das provas de triatlo. Bom, o segundo ponto é que é um livro que te deixa, se você corre, ele mexe com muitos encadeamentos cerebrais, muitas sinapses que a gente já tem pronta sobre, inclusive, gatilhos de corrida. Então, ele é uma pessoa que se preocupava muito com o tempo que ele terminava as maratonas, e isso é uma coisa que cada dia mais a gente tem que se desprender, eu acho, pelo menos, de ficar projetando em tempos alheios, mas ele tinha uma autocrítica muito grande. Não quer dizer que isso não exista nos corredores, mas é uma coisa que incomoda um pouco, essa grande autocrítica dele sobre os tempos dele e sobre como que em determinado momento a idade dele não permite que ele faça os tempos que ele fazia anteriormente. E sobre como que a idade também é diferente nos picos de cada esporte e afins. E por último, que é um grande ponto positivo desse livro, é que você provavelmente não vai acabá-lo sem querer correr uma maratona. Eu estou em processo para uma meia maratona e eu simplesmente li esse livro e eu gostaria muito de correr a maratona ao invés de correr a meia maratona, porque ele realmente engaja. Esse é um livro que te desperta. A gente vai ficar aqui 150 páginas conversando sobre corrida. Então, se você não gosta de corrida, minimamente você vai pensar, cara, isso deve ser legal. Então, eu indico muito essa leitura. É um livro legalzinho. Acho que se você já tiver conhecimento da obra do Murakami, talvez tenha semelhanças com a escrita
ficcional dele, não sei dizer para vocês, mas recomendo essa leitura. E recomendo também a leitura do Correr, do Drauzio Varela, que é um livro nacional que particularmente acho um pouco melhor que o do Haruki Murakami. Acho que o do Drauzio é inclusive posterior a esse livro, também não sei dizer para vocês no momento, mas acho que tenho quase certeza que ele é realmente posterior a esse livro. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.